Olá a todos, eu sou o professor Marcelo Silva e nós estamos falando sobre orientação a objetos, utilizando a linguagem de programação Java. Veremos como criar métodos com retorno e com parâmetros. Para exemplificar tal funcionalidade, eu propus um exercício ao qual nós inverteremos um número de 3 posições, inverteremos a posição da unidade pela posição da centena, e a posição da dezena ela vai permanecer a mesma, apesar de também efetuarmos o cálculo para achar qual é o valor da dezena. Este é o exercício proposto. Por exemplo, se o usuário digitar 105, o valor final deve ficar como 501. Vamos ao Eclipse. Na aula anterior, eu criei uma classe chamada Calcula Números. Você pode acompanhar a definição e a criação dela na aula anterior. E depois criei uma classe chamada Usa Números. Você também pode acompanhar a criação desta classe Usa Números na aula anterior. Para esta aula, eu propus a criação de um método chamado InverteValor, onde eu criei 3 variáveis já para a classe, no momento da sua definição, como centena, decimal e unidade. Centena para pegar o valor que corresponde à centena do número, decimal para pegar o número que corresponde à dezena, o valor que corresponde à dezena do número, e unidade para pegar a unidade. Neste caso, eu vou substituir decimal por dezena para ficar mais coerente. Então, decimal vai virar dezena. Você vai perceber que ele vai acusar que não existe agora os métodos getDecimal, porque eu eliminei o atributo decimal. Então, eu vou eliminar aqui os métodos get e set de decimal e vou gerar novamente. Vou clicar com o botão direito em Source, na opção Source e depois vou até a opção Generate Getters and Setters e vou escolher o atributo novo que eu alterei, que é o dezena. Alterei de decimal para dezena e vou clicar em Generate. Veja que ele gerou os getters e os setters, para esse o getter e o setter para esse atributo. Aí, naturalmente, já existiam os outros getters e os setters que eu não precisei alterar. Agora que o atributo decimal não existe mais, ele virou, como eu alterei, ele virou dezena. Então, dezena recebe o resto da divisão de número por 100. O símbolo de porcentagem aqui chamamos de mod, equivale à divisão. Ela vai fazer a divisão do atributo número por 100 e vai nos retornar o resto dessa divisão. Agora, eu vou fazer a inversão. Eu vou dizer que números, que é o atributo que eu criei, é igual a quê? É igual a unidade que eu tenho, vezes 100, é a unidade que eu tenho, vezes 100, mais a dezena, mais a dezena vezes 10, mais a centena. Só me deixe ver o porquê que números está dando erro, porque não é números, é número. Eu digitei números, mas aqui é número. Então, vamos ajustar, deixando número. Certo? E agora, eu preciso retornar o quê? O cálculo que ele vai efetuar. Então, eu vou retornar número. Vou retornar o valor que vai estar atribuído ao atributo número. Vou salvar. Vou até a classe usa números. Eu tenho aqui a linha onde seta o valor número, que é o atributo, para dentro do método setNúmero. Coloca para dentro do método setNúmero. Agora eu vou utilizar de uma outra caixa
comunicação com o usuário, que é o ShowMessageDialog, para apresentar o número invertido e já apresentar a funcionalidade do JOptionPane.ShowMessageDialog. Então, JOptionPane.ShowMessageDialog, abre e fecha parênteses. Na primeira posição, ele me espera que eu defina qual é o componente, o parent component, que eu tenho que passar para este atributo, para esta caixa ShowMessageDialog. A princípio, vamos colocar como null, não vamos ter nenhum atributo, nenhum componente que seja um componente associado. E a mensagem é a frase que eu quero que apareça nessa caixa de mensagem. Eu vou colocar o valor invertido. E agora, sinal de mais para concatenar. Como eu fiz através de um método, eu vou utilizar o objeto calc, ponto, e agora eu vou procurar o método inverteValor. Pronto. Vou salvar e vou executar. Botão direito no fundo da classe usa números, Run as Java Application. Ele vai me solicitar o valor, eu vou utilizar o que eu propus como 105. Clique em OK. O resultado foi 505. Então há um erro que deveria ser 501. Vamos verificar no método. No método a centena, eu errei o cálculo daqui para calcular a centena. Não é o resto da divisão de número por 100. É a divisão, é o número dividido por 100. É o número dividido por 100. Vou executar novamente. Vou digitar 105. OK. Agora sim, 501. 501. Agora o método está correto, efetuando os cálculos necessários. Vou executar e vou colocar outro valor para os testes. Eu vou colocar 978. OK. 879. Com isso, finalizamos a execução, a criação de uma classe que tem um método que inverte as posições da centena e da unidade de um número de 3 posições. Obrigado até aqui, aqueles que assistiram esta videoaula, e até a próxima videoaula.